Boa noite, galera. Estamos aqui hoje no dia 8 de maio de 2024, às 19h30, para fazer uma live hoje sobre empreendedorismo e as economias que a energia solar pode proporcionar para os empresários. Juntamente estará conosco aqui o Andrei, da empresa Solene Solar. Logo, logo está entrando aqui e vamos dar início a essa maravilha. É um bate-papo muito legal sobre como empreender, né, na área solar. Boa noite, Andrei. Boa noite, tudo bom, Bruno? Joia, maravilha. Andrei, obrigado pela presença estar aqui. Falar hoje muito sobre empreendedorismo e como que a energia solar pode ajudar as empresas, como que a energia solar pode ajudar os empresários a economizar e também a desenvolver e potencializar mais o seu negócio. Opa, Andrei, é pra já. fala um pouquinho da sua história, quem que é o Andrei, que o André é especialista, qual que é a empresa, qual que é a empresa e qual que é o que estão focado hoje. Vamos lá, tá me escutando bem aí, Bruno? Show de bola, te ouvindo bem. Beleza, então boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite aí para a gente estar apresentando um pouco mais dos nossos negócios, apresentando um pouco mais da empresa. Então, eu sou o Andrei Capone, nascido aqui em Cascavel mesmo, né? Então, tenho aí uma base cascavelense. E a partir daí a gente foi trabalhando bastante na área técnica, então, né? Acabei entrando bastante na área técnica, trazendo um pouco mais de experiência prática técnica. Tenho formação em eletromecânica, tenho formação em engenharia elétrica, então foi uma das coisas que me motivou bastante em entrar hoje no segmento de energia solar, né? Trazendo bastante esse lado técnico e hoje trabalhando a parte comercial para estar desenvolvendo isso e mostrando a viabilidade dos sistemas solares para cada um. Então, hoje, quando a gente analisa, mas a energia solar ela é para quem? Para pessoas que moram nas suas residências, para todas as empresas, porque todo mundo gasta energia. Todo mundo acaba necessitando hoje trazer conforto, trazer diferenciais no atendimento, na sua própria família. Então, o gasto da energia ele acaba sendo intrínseco ao dia a dia hoje, né? E hoje a energia solar, de forma bem amplamente utilizada, ela acaba sendo bem favorável, porque você consegue substituir contas e trazer mais conforto. Então, um pouco da nossa história, a gente iniciou, o Andrei Capone hoje ele é sócio da Solenes Energia Solar, empresa aí já há 3 anos no mercado, então a gente vem aí construindo estruturas sólidas aí, bom atendimento, bom retorno aos clientes, entregando aí situações que realmente trazem um diferencial para os clientes. E trazendo um pouco dessa perspectiva hoje, né? Como que um empresário pode se beneficiar da energia solar hoje na sua empresa? Então, o empresário hoje que tem aquele conforto, aquele ar-condicionado, que está tendo gasto de energia hoje, que realmente quer proporcionar uma experiência diferenciada para o cliente, que vai receber na sua loja, no seu comércio, na sua indústria, ele pode estar utilizando a energia solar para diminuir esse custo. Porque tanto você quanto eu, a gente sabe que custo hoje a gente tem que diminuir. E essa é uma das ótimas oportunidades, um mercado que hoje está em ascensão gigante e está revolucionando muito essa questão do custo e de toda a operação, né? Então é um pouco do diferencial, de quem é a Solenes, um pouco do Andrei também. E esses são os pontos que a gente tem entregue aí no mercado. Legal. Andrei, então, além de você poder proporcionar uma redução de custo para a empresa, né, que é uma das modalidades que pode ser feito, tem mais modalidades, né? Você estava comentando comigo sobre a questão da parte da usina solar, que pode ser feito também. E a gente fala muito disso do dono da empresa, né? Que ele é muito responsável por reduzir custos e aumentar faturamento. E a energia solar ela vem crescendo muito no mercado, as pessoas estão perdendo também até mesmo medo de investir num colocar, fazer seu telhado solar lá. E para qualquer tipo de empresa dar certo, isso tem uma região específica que pode não dar certo. Como é que fica isso pro empresário? Olha, o empresário hoje ele tem várias oportunidades e a gente consegue trazer essa clareza para ele, direcionando o que fica mais acessível para ele. Então, vamos dar um exemplo assim.
O empresário que hoje ele tem lá a sua empresa alugada, ele não quer investir hoje na empresa por ser alugada, a gente consegue hoje entregar uma solução que vai fazer a instalação na sua residência ou às vezes de um parente próximo, aonde ele consiga transferir esse crédito para lá e ser beneficiado pelo uso desses créditos, né? Você trouxe esses dois pontos ali e o ponto do investimento. Então, hoje é possível sim você também trazer uma linha de investimento com receitas, né, confiáveis aí conforme você vai gerando energia e através dessa geração de energia você faz a venda dela e assim obtendo lucros e receitas mensais aí. A gente faz algumas analogias com relação a uma aposentadoria, a uma perspectiva assim de você ter um extra para você conseguir custear toda a sua empresa, você consegue ter uma receita entrando para te suprir com um valor, com um investimento baixo e uma receita muito alta hoje. As receitas hoje dos investimentos em energia solar passam do 1,5%. Então, hoje, trazendo para uma linha de uma Selic, diminuindo, né, a tendência dela é diminuir, trazendo para uma linha de Selic abaixo dos 12%, qualquer investimento que você fizer que seja maior do que 12%, já é um baita do investimento. E ali você está investindo em algo físico, algo sólido e que realmente traz esse retorno. E através das nossas instalações, a gente consegue proporcionar esse investimento para vocês, para quem isso vai para qualquer um. Vamos dar um exemplo assim, você comentou, mas para quem que é a energia solar? Para quem precisa e quem pode ter? Qualquer um pode ter, porque existem algumas modalidades. Se hoje você tem um terreno para fazer essa construção, a gente consegue aproveitar esse terreno, analisar a viabilidade dele e entregar uma proposta técnica e financeira para que você consiga entender. Esse é o meu investimento total e esse é o meu retorno total. E qual que é o meu período de retorno, né? O famoso ROI ou payback, né? Que a gente gosta tanto de apresentar e também de viabilizar para os clientes. Então, se você tem uma chácara, pode ser aí, não há uma necessidade de um espaço tão grande, então a gente consegue viabilizar um projeto aí que vai te dar esse retorno. E se você não tem um terreno, como que você pode fazer? Nós temos alguns parceiros que têm terreno. Se você quer ser apenas um investidor, há a possibilidade da gente fazer um arrendamento dessa área, fazer todo o estudo técnico para que a gente consiga chegar naquele retorno financeiro. Então, quem tem terreno, pode fazer esse investimento para que você consiga obter essa receita. Então, esse é um pouco da dinâmica e da praticidade da energia solar e como ela funciona hoje também. Legal. Então você pode ter tanto no seu CPF quanto você pode ter no seu CNPJ, né? Você Exatamente. tendo o seu CPF, obviamente, você vai ter que ter mais contas que estejam vinculadas ao seu CPF para você poder utilizar todo esse crédito que vai estar disponível para ti, né? E esse aí é um ponto que tem que tomar cuidado, né? Porque aí também, assim, se você vai ter no CNPJ, não é interessante que o endereço da sua casa esteja no seu CNPJ, porque você vai estar contraindo uma despesa que não é da sua empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso, né? Aí é uma questão de um princípio empresarial, que é o princípio da entidade, que separa a pessoa física do que é CNPJ também. Mas, assim, hoje, para você conseguir fazer esse investimento vamos falar assim, para ter uso, para você reduzir a tarifa da sua conta de energia, quais são os caminhos que o empresário, as pessoas devem tomar? Quais são os meios de conseguir fazer esse projeto? É rápido? Não é rápido? Qualquer telhado dá para fazer? E meio de pagamento, Andrei, para conseguir isso? Olha, trazendo ali a pergunta do telhado, como é que funciona. Então, hoje, a instalação da energia solar, ela é feita de forma muito prática. Então, para cada tipo de telhado, até antecipando aqui um pouco, Bruno, você comentou quais que são os primeiros passos. Primeiro, o mais interessante para o profissional, que é o empresário que está buscando reduzir uma conta de luz, é extremamente necessário que ele faça com uma empresa idônea e uma empresa que realmente traga confiança, né, naquilo que entrega, que realmente você consiga verificar o histórico dela, validar realmente se ela está fazendo as entregas
qual que é o diferencial dela também, não só na hora da compra, porque na hora da compra a gente sabe que existem vendedores muito bons, só que como que funciona a estrutura interna da empresa para que ela te dê um pós-venda muito legal. Porque quando a gente fala de energia solar, a gente fala de um sistema que vai durar no mínimo 20 a 30 anos. Ela tem que executar a sua performance dentro desse período. E o que vai acontecer? As empresas de energia solar, elas precisam entender que é um processo de longo prazo e que existe uma necessidade de uma atenção depois da venda. Então é isso que a gente tem trazido de diferencial para os nossos clientes, para que eles entendam o que realmente eles estão fazendo, com quem eles estão comprando esse sistema solar. E trazendo para a linha da instalação, hoje nós adequamos todas as instalações conforme a realidade do cliente. Então, se o cliente tem lá aquele telhado que é metálico, tem aquele telhado que é de cerâmico ou aquele de Eternit, lá o fibrocimento, nós fazemos uma análise técnica da inclinação, da sua posição, do melhor posicionamento das placas para que a gente consiga extrair a máxima performance do sistema. Porque se a gente puder fugir de algumas sombras fazendo uma análise técnica, a gente tem que fugir para que a gente consiga extrair o máximo de aproveitamento, porque o investimento ele não vai mudar, só que a sua performance muda. Então a gente precisa dessa análise mais técnica. Nós temos hoje auxílio na nossa empresa um drone, onde a gente consegue fazer o mapeamento de todo e qualquer empecilho para que a gente consiga entregar o melhor projeto para a instalação do sistema. Então, pensando nesse aspecto, a gente se aprimora fazendo essas performances e conseguindo otimizar o nosso tempo. Então, se o cliente tem um telhado metálico, nós adequamos o projeto ao telhado metálico. Então, a gente faz esse mapeamento, faz essa visita técnica para entender qual que é a realidade do cliente, o que ele realmente precisa para fazer a instalação. Então, não é só aquele cliente, coloca lá, faz um orçamento aí de 10 placas. Não, calma. Você realmente precisa de 10? Você precisa de mais, de menos? Qual que é a sua realidade? Então, a gente precisa entender a realidade do cliente para que a gente consiga entregar uma solução que realmente seja o que ele está buscando. Porque vender, quanto mais a gente vender, acaba sendo bem mais benéfico, financeiramente falando. Mas o que o cliente precisa, de fato, né? Então, é trazer bastante essa perspectiva. Pensando nessa situação, daí a gente entra para o mérito da parte, definindo a parte técnica, a gente entra para a parte de financiamento, né? Então, hoje, com a nossa empresa, a gente consegue trazer alguns modos de pagamento diretamente conosco, para que a gente consiga fugir um pouco daqueles jurinhos que o banco tem, né? Então, nós temos algumas condições de pagamento direto conosco e nós também temos aí toda a parte de auxílio financeiro. Nós temos parceria hoje com algumas instituições financeiras que a gente consegue fazer uma análise de crédito para você, dentro do seu score, sendo CPF ou CNPJ, a gente tem toda essa bagagem para conseguir colocar lá, o Bruno quer fazer as instalações de placa solar lá na empresa, mas às vezes quer financiar no PJ, no PF, a gente analisa, entrega as informações, Bruno, no PF ficou melhor, no PJ ficou melhor, coloca isso para que você tome a melhor decisão, tecnicamente, e também na parte financeira, porque por mais que seja vantajoso você instalar energia solar financiando, quanto menos juros você pagar, acaba sendo mais interessante, né? Então é dessa forma que a gente traz essa perspectiva de como que é a instalação, como funciona, como que a gente procede nessas etapas, né? Legal. Não, é uma das regras da vida para você alcançar riqueza. Não pague juros, né? Exatamente. Legal. Então, da série, né? Não contrate qualquer um. Contrate uma empresa seja idônea, né? E principalmente contrate a Solenis, né? Exatamente. Você estava falando ali, então assim, não, o trabalho não acaba somente no momento que instalou as placas, né? Não, não. Então, tem todo um trâmite por trás, até 30 anos. Rapaz, é um casamento, hein? Olha, é um casamentão, hein? Porque é um compromisso, né? Então, quando a gente entende hoje, eu trago muito para a linha. Quando eu trago a parte técnica, assim, a gente consegue ter um pouco mais de dinamismo na hora da fala. Porque, assim, problemas, eles vão acontecer. A gente não consegue isentar dos problemas. Mas uma coisa que a gente consegue sempre entregar
é a parceria que, se der algum problema, a gente vai estar aqui para atender e fazer toda a assessoria para a solução dele. Então, o problema a gente não está isento, mas a gente está isento, sim, de parcerias, de empresas que são boas para que a gente consiga entregar esses resultados ao longo do tempo, né? Porque não é só vender, né? Então, depois de 2022 ali, a gente teve vários fechamentos de CNPJs de empresas de energia solar, né? Por N motivos. Então, nós temos aí uma metodologia hoje. Finalizou o sistema solar. Qual que é a primeira etapa? Cara, os 3 primeiros meses a gente pede as contas de luz, analisa junto com o cliente, demonstra onde ele está, verificando tudo o que foi combinado, o que está injetando, o que não está, para que nesses primeiros passos ele consiga visualizar todo o investimento que ele fez. Então, ele vai acompanhar mês a mês na conta de luz, o que está gerando, como que está gerando, porque são várias informações dentro da conta de luz que a gente vai auxiliando a vocês para que vocês entendam, cara, ó, injetou tanto de energia, gastou tanto, economizou tanto, tenho tanto de saldo. Então é sempre interessante que o cliente tenha esse conhecimento, não fique só com a gente. Então isso acaba sendo também um dos diferenciais, principalmente nesse começo, né, para que ele consiga falar, putz, valeu a pena, ou pá, enrolados. Tá, mas então assim, então fechei contrato com a Solenes. Você vai cuidar todo o processo, que tem que fazer a habilitação na Copel, para como vai ser colocado isso na rede. E uma dúvida minha muito importante, Andrei. Tem a placa. Tem uma forma de fazer o armazenamento dessa energia para que quando acabou a luz na cidade inteira está sem energia solar, eu ter uma bateria que possa alimentar meu espaço? Com certeza, tem soluções, né? E a gente já entregou algumas soluções exatamente dessa forma. Então, nós temos hoje 2 clientes instalados que têm esse sistema com bateria. Existe o sistema on-grid, que é esse que, se acaba a energia da concessionária, da Copel, aqui no nosso caso, ele acaba desligando a casa inteira, porque ele só vai economizar quando tiver conexão correta da Copel. Se não tiver energia, ele desliga e não gera créditos, né? O que acontece? Além disso, nós temos os sistemas off-grid, que o off-grid é aquele sistema que a gente manda lá para um sítio onde não tem energia ou é muito caro para se colocar energia lá no sítio. Aí tem esse sistema. E nós temos hoje o sistema híbrido, que o sistema híbrido ele consegue economizar na sua conta de luz e além da economia na conta de luz, ele existe um sistema de baterias que permite, se quando cai a energia, né, da Copel, no nosso caso aqui, entra o sistema solar como alimentação principal dessa carga. Vamos dar um exemplo aqui do nosso cliente. Nós fechamos com a KGPL Papéis e hoje eles têm mais de 30 computadores hospedados no sistema solar, nesse sistema híbrido, e quando acaba a energia da concessionária, eles não param a operação inteira. Então, assim, é uma indústria que vende a nível Brasil. Imagina se eles ficam sempre reféns da concessionária. Acabou a energia, parou toda a operação deles. Então, nós temos essa solução, entregamos, está funcionando lá no cliente, e além de tudo, ela vai economizar na conta de luz. Por isso que é o nome híbrido, ele consegue funcionar para a economia na conta de luz, entrega uma solução diferenciada, e além disso, ele tem uma autonomia e uma independência energética. Então, ele consegue ter aí uma operação sem se preocupar. Então, é algum dos diferenciais desse sistema que hoje está engatinhando, está bem engatinhando ainda esse tipo de sistema, mas é uma tendência, porque você consegue, através desse sistema, armazenar energia nas baterias durante o dia e injetar à noite. Então você consegue, além da geração durante o dia, você consegue gerar energia descarregando as baterias à noite e economizando mais ainda nas suas contas de luz. Então ele vai se tornar um mecanismo de um diferencial muito grande, né? Para você conseguir cada vez mais injetar mais energia, ser menos dependente das concessionárias, da falta de energia. Então, para as empresas, indústrias, ainda está um pouco elevado o valor, mas se justifica se a sua operação para, né? Com certeza você tem muito mais experiência nessa parte
gestão ali dos investimentos, do tempo parado de cada setor. Então você precisa metrificar isso para você falar, cara, se eu ficar parado 4 horas aqui, quanto que eu estou deixando de dinheiro na mesa ou quanto de custo eu estou tendo a mais por eu não fazer alguns processos internos. Então quando a gente entende esse valor, fica muito mais fácil falar, cara, esse dinheiro está saindo mais barato. É uma coisa que eu falo assim, que quem faz conta faz investimento. Porque você pega uma empresa lá que tem um custo de R$ 300 a hora, né? Ela ficar 4 horas do dia sem luz, Não dá, né? talvez, provavelmente, se não pagar toda a parcela do mês, mas pelo menos uma boa parte já pagou, né? E quando a gente fala em investimento, você falando ali em 1,5%. Se falar em 1,5%, é uma rentabilidade maior que imóvel de residencial alugado. Nossa, bastante, porque além de tudo você vai ter todo o ônus de ter que cuidar, contratar, reformar. Então sempre tem esses detalhes aí, né? Porque depende muito das pessoas. Hoje a gente, meu pai tem alguns imóveis alugados e daí sempre tem aquele problema de, não passou a conta de luz, não pagou a conta de luz, fica lá, gerando esses problemas, né? Inclusive conta de água. Então com a energia solar, não. Existe um contrato que você vai conseguir fazer e esse contrato ele vai ser respeitado. Toda vez que você injetar essa energia, você vai receber o retorno dela, seja economizando na sua conta de luz, ou seja você vendendo essa energia através de um contrato que vai receber esse pagamento. Injetou energia, recebeu, recebe lá no financiamento. Eu tenho visto pessoal que empreende no ramo de kitnets, aonde faz um sistema único, né? Já faz todo o processo kitnets ali, já com placa solar, com poço artesiano também, e aí internet já conectada para todo mundo. Ou seja, Uhum. você trocou de cidade para um local para morar, você chega lá, você já vai ter a luz, não vai ter aquele transtorno, ter que ficar indo na Copel, fazendo mudança de energia, contratando internet. E está se tornando um empreendimento legal, que você pega uma junção de demais empreendimentos que vieram para economizar, para reduzir custos também para o inquilino, né? E aí você coloca também isso também em função da natureza. E agrega valor, Energia, além do mais, né? né? Energia solar aí, energia limpa. Então isso também é um ponto importante. A gente também tem que pensar por esse lado, né? Porque a população está aumentando, a população está aumentando. A gente pega Cascavel mesmo Sim. ali, saindo do loteamento, novos e casas novas. Todo lado da cidade que você olha é um canteiro de obras e mais casas, ou seja, é mais consumo de energia. E como é que está a rede para suportar tudo isso, né? Exatamente, né? E dessa forma que você falou, inclusive, cara, nós temos alguns cases de sucesso com relação a isso. Então, nós temos alguns clientes que eles fizeram? A negociação foi com o dono do terreno, só que o terreno estava alugado. Tem dois casos, um numa residência e um numa empresa, né? Num grupo empresarial que tem, um núcleo de indústrias ali. Nós realizamos a instalação para esse cliente no terreno que estava alugado. E qual que foi a consequência disso? O que os inquilinos estavam pagando de energia para a Copel, hoje eles pagam para o investidor. Então, o investidor fez o investimento no imóvel dele, agregou valor, né? Além disso, ele está cobrando essa energia dos inquilinos, agregando mais valor ainda, porque quem paga esse investimento não é o cliente. Ele fez o desembolso inicial, mas ele está recebendo e depois que ele terminar de pagar. Que hoje a gente Sim, está aí com retornos financeiros na casa dos 2 anos. Então, sim. um contrato de empresa, você vai ter aí um contrato de anual que você provavelmente vai renovar, porque você sabe bem como que é esse trâmite de você ficar mudando de CNPJ, do endereço. É uma burocracia que a gente quer evitar. Sim. Então, a gente tem uma tendência de buscar fazer contratos mais longos. E se você com energia solar, com 2 anos você já se pagou, se você ficar 5 anos e fizer uma mudança de local, a gente pega essas placas e leva para o local. Então, o investidor que é o dono do terreno, ele pode cobrar essa energia. E tem esses dois casos hoje que a gente já tem isso.
auxiliamos em todo o processo, orientamos como que vai ser toda a cobrança para que eles tenham essa perspectiva de que é um investimento, você pode fazer de diversas maneiras e conseguir atingir diversos objetivos, que no fim das contas é ter um retorno financeiro, né? Colocar o dinheiro trabalhar na nosso prol, né? Andrei, é muito importante a gente frisar para a galera, porque tudo que você fala que envolve cadastro, que envolve órgão público, o pessoal tem medo, tem receio. Ah, mas como é que eu vou fazer para habilitar isso? Como que é conduzido esse processo? Contratei a Solenes. Como que a Solene faz para a gente poder responder a pergunta do Eduardo? Como que faz para documentar essa questão junto vamos falar assim, a Copel, Copel. né? Uhum. É bem interessante porque assim, nós já pegamos diversos casos hoje aqui e eu gosto sempre de trazer a linha de raciocínio. Quando você contrata as Solenes, você contrata as Solenes de porteira fechada. Então, desde toda a logística de material, de todas as etapas do processo, tanto com os equipamentos, quanto a mão de obra de instalação, quanto toda a parte de burocracia referente à Copel, ao CREA, e a todos os envolvidos, isso é tudo responsabilidade da Solenes. Porque eu entendo que você entende do seu negócio, que hoje é contabilidade, CNPJs, então você tem um tato, uma expertise em cima disso. E quando eu trago para a linha do energia solar, eu tenho conhecimento, isso tenho a expertise no meu segmento. Então eu conheço o processo do começo ao fim. Então eu trago isso como uma responsabilidade, acredito que é um dos valores nossos também, que a gente entrega porteira fechada. Por quê? Nós somos especialistas no nosso assunto, entendemos do processo do começo ao fim e entregamos essa solução para você. Já vi outras empresas trabalhando de outra forma, dizendo que a responsabilidade da Copel é sua, mas assim, nós conhecemos o processo, o procedimento, trouxemos isso para dentro da empresa e entregamos isso como um diferencial para o cliente, para que ele entenda que ele vai ter que assinar o contrato, realizar o investimento que ele fez e ele vai só aprender a controlar o que está tendo de retorno. Então, assim, hoje nós temos alguns casos até aqui que a gente está em andamento e alguns concluídos, que o cliente precisou fazer troca do padrão, que o cliente precisou fazer alguma adequação elétrica e através disso ele contratou nós para resolver uma dor dele e nós resolvemos várias, porque a gente quase está se tornando uma incorporadora quando se trata de assuntos elétricos aqui. Então, o cliente quer colocar ar-condicionado. Então, a gente tem os parceiros, direciona, vamos fazer um investimento, quer pagar com carência, ter placa solar, ter um padrão com chuveiro 220 também para ter mais conforto, ter a instalação elétrica adequada na sua residência. Então, assim, a gente consegue entregar todas essas soluções fazendo um financiamento e pagando uma taxa com carência, e você vai obter dessa economia de energia, poder gastar mais e não se preocupar com isso, porque a gente faz essa incorporação e entrega essas soluções. Então a gente já teve vários casos que fizemos isso e hoje ainda, inclusive, nós estamos aí com mais 2 clientes nesse processo de adequação de padrão. Amanhã mesmo o eletricista vai lá para fazer a troca do padrão desse cliente que fechou conosco. Então, nós conseguimos auxiliar, porque nós temos essa expertise. Então, a gente entrega a solução porque a gente sabe tecnicamente o que o cliente precisa, baseado nas necessidades dele. Isso é muito importante você colocar, porque eu vejo muitas empresas se esquivando de alguns pontos. Não, vamos só vender placas porque é mais rápido. Beleza, mas qual que é a experiência que o teu cliente vai ter? Porque Exato. eu penso só, pensa se você fosse na concessionária comprar um carro zero quilômetro e você tivesse que buscar lá na fábrica em Curitiba, em São Paulo. Ia Uhum. ser legal? Não ia, Nem um pouco, né? né? Você recebe ele ali, com laço vermelho em cima e tudo mais. E é legal isso que você trouxe, porque o cara te contratou. Então você vai, monta o projeto, instala, regulamenta na Copel, deixa funcionando bonitinho. Tu falou que os 3 primeiros meses, analisando ali um processo de consultoria para ver se de fato assim, não, ficou legal, ficou joia, é isso mesmo, não precisa fazer nenhuma alteração, né? Até mesmo para Exato. não ter frustração futura, né? Porque o que realmente a gente espera entregar é uma solução. Então, assim, Aham.
quando a gente entende que nós temos uma solução para entregar, a gente sana dores dos clientes, que é, eu não vou ligar o ar-condicionado porque vai gastar muita energia. Eu não vou fazer isso porque vai me gerar um custo lá na frente. Porque a gente sabe que a conta de energia, ela acaba sempre sendo um susto no fim do mês. Se você abusar um pouquinho, você vai se desesperar. Então, assim, a energia solar ela vai te trazer essa previsibilidade. Você vai ter informações mais certas. Você vai poder entender e falar, putz, Andrei, tô com um saldo aqui de 3 meses de energia aqui tranquilo. Vou me dar um pouco mais esse conforto. Então, assim, você consegue trabalhar de uma forma antecipada. Você sabe até onde você pode chegar com energia solar. E os créditos, eles estão ali, conforme essa orientação que a gente passa, para que você tenha ciência de que se você gastar mais, você tem ali uma reserva. E essa reserva vai ser usada conforme você vai passando o mês. E você pode se dar o luxo de usar. Então, você vai ter o controle daquilo que você investiu. Então, são informações que eu vejo extremamente importantes para que você tenha isso na palma da mão e esse conhecimento não seja só nosso, né? Interessante, André. Até eu estava pensando esses dias, por que as pessoas não colocam isso na hora que vão construir já as casas, né? Porque quando você fala num projeto arquitetônico e de engenharia de uma casa, a galera pensa num monte de coisa, coloca piscina. Estamos jogando, não é certo ou errado, mas a gente pensando em longo prazo, né? Uhum. E hoje a gente está cada vez mais com mais equipamentos elétricos. Hoje é uma panela de feijão elétrica, uma panela de arroz elétrica, uma fritadeira elétrica. O sonho do jovem é ter uma air fryer, E um robô de limpeza, né? robôzinho de limpeza, é fone sem fio, até pessoas com mais que um celular na casa até mesmo, não só um, agora dois, um para o Exato. trabalho, um para a vida pessoal, as pessoas com mais ar-condicionado utilizando na sala, na cozinha, No já vi banheiro. gente já colocando até mesmo no banheiro, não vi ainda, mas colocando perto da churrasqueira, e, e aí então, às vezes tu olha pro telhado, não tem placa solar. Cara, você falou que nunca viu no banheiro. Eu já vi. Já viu? Ar-condicionado no banheiro. Então, sim, essa é a ideia. Essa é a ideia de que você possa realmente ter esse conforto, né? Então, a tendência é cada vez mais eletrificar. Porque se você parar para analisar, Bruno, nós hoje podemos centralizar todos os nossos gastos, não ser dependentes da Copel trazendo um sistema híbrido. Então, mas se eu centralizar tudo, minha casa inteira na elétrica e ficar sem energia, tá tudo bem, eu tenho bateria para suprir a minha necessidade. Então, existe essa solução. Eu não quero mais ter o risco de ter um botijão de gás em casa, porque a gente sabe que, apesar de hoje ser muito utilizado, ainda assim é um risco, existe um risco em potencial de um botijão de gás. Então, você pode não precisar mais de um botijão de gás para o fogão. Inclusive, na minha residência, eu tenho um fogão de indução. E através do fogão de indução, não tenho necessidade de um fogão a gás. Eu centralizei todas as minhas necessidades na elétrica e instalei a placa solar para resolver esse problema. E além disso, que nem você trouxe ali na parte da construção, mas eu vejo que é um processo. A energia solar ela é muito nova hoje no mercado. Se você for parar para analisar, existe desde 89. Homologado no Brasil foi em 2012. Nós estamos com apenas 12 anos de energia solar homologada no Brasil, que a gente começou engatinhando muito, muito. Mas hoje a gente está conseguindo atingir e ter uma velocidade maior. E hoje, até dentro do BNI que a gente participa, eu vejo que é extremamente importante a gente fazer essas parcerias com construtoras, que é o que a gente vem fortalecendo, sabe? Eu já fiz várias consultorias com consultoras para que eles consigam fazer o quê? Preparar a residência, preparar o ambiente para que a gente consiga fazer uma instalação mais organizada, inclusive até alterações de telhados, com as orientações que a gente já passou, alguns construtores readequaram para fazer o quê? Ter a melhor performance do sistema solar. Então, nessas parcerias que a gente está direcionando os nossos colegas, cara, na construção, no projeto, deixa esse espaço. Se é uma casa
de médio padrão, pode deixar uma tubulação assim, porque vai ser uma quantidade máxima de cabos vai ser essa. Então, já preparando para que você vá colocando, porque a tendência é que a gente caminhe para o sistema solar. E através dessas parcerias a gente vai ensinando os construtores na parte do projeto para que eles deixem isso reservado exclusivamente para a energia solar, porque ela vai beneficiar todo mundo. Então, as parcerias estão sendo bem benéficas nesse aspecto, para que as pessoas já vão se conscientizando. Cara, eu vou precisar colocar energia solar, porque eu quero gastar mais, eu quero dar conforto para minha família, para o meu filho, para minha esposa, enfim, para quem você tiver dependência hoje na empresa. Imagina você chegar lá, verãozão, comprar uma roupa lá, cara, você vai trocar de roupa para se vestir lá, você tá todo grudando lá porque não tem um ar-condicionado. Então, que experiência que o cliente vai ter dentro da sua loja, né? Se você tivesse uma loja de roupa. Então, é tudo, né? Você vai agregar valor com isso. Sim. E trazer uma experiência diferenciada, né? Perfeito. E aí a gente encerra o assunto de parte de economia. E sobre aquela questão das usinas, que aí de fato você rentabilizar, e aí eu vejo uma forma de você de fato ganhar dinheiro, você já pensar numa garantia de aposentadoria, ou até mesmo você falar, vamos falar, tornar uma renda principal sua mensal. Por que não ser um administrador de usinas elétricas, né? Exatamente. Eu trago muito nas apresentações que a gente faz, que existe um mínimo para entrar, para você ter receita, né? Então, a gente consegue fazer algumas conexões de baixo investimento, mas não existe um teto máximo de investimento. Existe o que você tem hoje de disponibilidade para investir, entende? Uhum. Então, assim, hoje a gente consegue entregar usinas aí com 1.000 metros quadrados de área. É uma área pequena hoje, e o investimento para isso hoje vai estar saindo próximo dos 300 mil reais. E o que eu tenho de retorno mensal hoje? Na faixa de 6 mil reais. Então, se você faz esses investimentos, existem várias etapas, as análises que a gente comentou anterior ali sobre disponibilidade de terreno. Se não tem a disponibilidade do terreno, a gente tem alguns parceiros que têm hoje terreno que não têm o poder de fazer um investimento. Então, eles buscam parceiros para fazer isso. E eles buscam investidores e acabam rentabilizando a sua terra. Então, a gente consegue entregar essas soluções, acaba sendo viável, e o tempo médio de construção hoje está dando 6 meses, 8 meses, dependendo do projeto. Então, a gente consegue entregar em tempo recorde, vamos dar um exemplo assim, comparado a qualquer outro tipo de investimento de fontes renováveis. Se você traz para um biogás, cara, a área necessária para um biogás ela é muito grande. Existe o risco de explosão, existe todo um processo burocrático de liberação ambiental, é muito mais burocrático. Na parte eólica também. Então, assim, a construção das usinas eólicas, elas demandam de área, elas demandam de uma logística de manutenção, a logística de implantação, então ela é muito, muito mais demorada para se concretizar. Então a solar ela entra hoje com um poder muito grande, porque assim, qualquer um pode ser um investidor em energia solar, nem que faça uma linha de financiamento. Só que fazendo a linha de financiamento você vai ter o retorno, porque você está comprando as placas, você está investindo em energia e vai ter o seu retorno. Então, assim, a praticidade é essa, sabe? Em menos de um ano você já está tendo o retorno já desse investimento, começando a retornar. Então acaba Tu sendo falou, bem mais. tu falou de mais ou menos 5 mil reais para 300 de investimento. Isso dá quase 1,8% de retorno. Isso. E dependendo do projeto que a gente já está oferecendo, nós já oferecemos ele com toda a parte de operação e manutenção pela nossa empresa, porque vai precisar de cuidados. Você imaginou se eu investir hoje 300 mil, que seja ou 1 milhão nas usinas de 300 quilowatts, investir isso e ficar 30 dias parado? Quanto de dinheiro você perde? Porque o sol não vai mais voltar naquele dia para você gerar. Então é extremamente necessário, já voltando para o lado da empresa, né? Então que você tenha empresa que consegue entregar essa vistoria,
que consegue estar acompanhando a sua geração, que entende para fazer uma análise de geração, para ver como que está a performance da usina, quando que ela precisa de manutenção, que a manutenção é as limpezas periódicas. Então é necessário, extremamente importante que você tenha esse entendimento das usinas, da empresa que você está fazendo a contratação, para fazer essa manutenção, para que você consiga, dentro desses 30 anos, extrair o máximo dela para conseguir rentabilizar cada vez mais. Então é importante isso. Perfeito. Então, não é também somente instalar, né? Não é só alegria. Também tem que ter o cuidado, tem que fazer as limpezas corretamente. E fora a parte de limpeza, você citou muito, tem risco de quebra dessas placas se levar uma chuva de granizo? Vamos pegar pesado e gosta de passar na rua jogando pedra nos telhados. Como é que funciona isso aí, Andrei? Aí tem situações aí que realmente não tem como fugir, né? Porque essas placas, elas hoje elas têm vidro temperado na frente dela. Então esse vidro temperado, ele é bem resistente. Mas assim, se a gente pega aí situações atípicas da natureza, não tem muito o que fazer, né? Todas as placas, existem diversos testes que são feitos para beneficiar, para garantir que a placa solar ela resista à chuva de granizo. Então, só para você ter uma noção, Bruno, eles pegam uns blocos de gelo mesmo e eles colocam num soprador lá que vai a 140 por hora e explode na placa. Só que a placa não acontece nada. Então, ela tem uma alta resistência à chuva de granizo. Só que a gente já viu hoje que a natureza, ela, cara, ela se governa. Então, assim, se ela quiser jogar umas pedras de granizo grande demais, vai acabar prejudicando, porque a gente sabe que já teve pedra de granizo que quebrou o para-brisa de carro. Entende? Então, assim, quando a gente traz para essa perspectiva, tá, mas e o que que eu faço com essa informação? Sabendo que existe essa possibilidade, o que que eu faço? Eu faço a orientação para o cliente. Vamos fazer um seguro. Porque através do seguro a gente consegue proteger o seu investimento. É aquilo que eu falei para você. A gente não consegue garantir que vai ficar rodando os 30 anos ali o investimento, mas a gente consegue garantir que a gente vai estar entregando todas as soluções e dando toda a assistência para que você tenha a melhor solução por 30 anos. Então, essa é a grande sacada. A gente entrega essas soluções para que você consiga realmente ter esse benefício do investimento. E, além de tudo, você comentou da pedra, né? Cara, é engraçado porque aqui na cidade eu tenho um cliente que a gente fez instalação de 10 placas lá no sistema dele e um belo dia uma piazadinha estava passando na rua e fizeram o quê? Jogaram É, pedra nas placas. O que que aconteceu? Quebrou. Quebrou o vidro. A gente precisou realizar a substituição dela. O cliente não tinha seguro, então não tinha o que fazer. Ele acabou contratando nós para a gente conseguir fazer a reposição dessa placa. Trocamos a placa, mas ela acaba não tendo eficiência, porque através dessa quebra ela perdeu a garantia e queimou a célula. Então, através dessa queima, ela não consegue mais produzir e acaba impactando nas outras. Então, de forma de prontidão, a gente acabou entrando em contato com ele, organizou a logística para trazer uma nova placa, trouxe para ele, fez a venda, fez a instalação, solucionamos o problema. Hoje ele está gerando já normal, sem problema nenhum. Estou com a placa lá na empresa lá ainda para a gente fazer um trabalho com ela, mas assim, existe sempre essas situações atípicas e é onde a gente fala que a gente precisa fazer a proteção do investimento. E a proteção, ela é extremamente necessária que a gente respeite regras, porque todo seguro existem regras para você poder ser habilitado na recepção desse seguro ou não, né? Então, nós fazemos toda a orientação, temos os parceiros que sempre nos orientam e nos dão instruções de como fazer toda a operação para que o cliente tenha a melhor experiência e a melhor solução dentro do período todo, né? perfeito. Bom, não é um empecilho, né? Porque hoje você compra um carro de 200, 300 mil reais. Exato. E o carro normalmente às vezes nem te traz retorno, né? É um bem necessário que te desvaloriza. Pagou 300 nele hoje, amanhã já está valendo 280. Mas eu que avalio muito investimento, Andrei,
e isso é um dos motivos de te convidar para essa live, volta a falar, quando você fala em 1,5% para residência, e em torno aí de 1,8%, 1,9% nas usinas, cara, é um investimento muito bom. Porque hoje você compra, vamos lá, você com uma casa R$ 300 mil, alugada, basicamente o retorno dela é 0,5%. Isso sem Três, considerar custos, né? isso sem, isso sem considerar que você pode ter inadimplência, Isso. e aí inadimplência você vai ter custos para tirar essa pessoa do imóvel, você vai ter custos judiciais, aí você tem que pintar novamente, tem que fazer reforma, né? Então, vale a pena repensar. Como Sim. dizia o velho, né? Quem compra terra e imóvel está garantido. Mas o mundo vai girando e em 2012 foi homologada a questão da energia solar no Brasil. Então a gente tem que começar a repensar, a pensar de forma inovadora para que a gente que está seguindo aqui as carreiras, que possam trazer retorno para a empresa, trazer retorno para a sua vida pessoal de uma forma inteligente, que você possa fazer que o dinheiro dê retorno para você de uma forma simples, né? Porque, o que eu entendi na sua fala, não é algo que você precisa ficar lá todo dia fazendo manutenção. Ali, cada Não. 15 dias, 30 dias, fazer a manutenção, tá cuidando. Então, vamos pensar agora no produtor rural. Que o produtor rural é pequeno, que ele precisa ter um mix de variedades para sobreviver, porque ele não consegue produzir soja em escala. Então, o Não. produtor rural vinha com vaca de leite. Hoje, vaca de leite está extremamente dificultoso o trabalho. Então, evoluíram para o aviário. Mas o aviário é muito mais investimento. E Sim. você tem que trabalhar todo dia em cima. Então, Sim. você pega... Eu acredito que, até mesmo por custo de terra, né, de terreno, você pegar um sítio que seja mais rochoso, que não produz tanto, que tenha mais elevações, você fazer um investimento em placa solar é extremamente rentável. Porque você vai pegar uma terra que tem baixa produção agrícola e vai estar rentabilizando ela com um trabalho que não te exige estar lá todos os dias. Exatamente. E até posso fazer um comparativo muito, muito claro, além dessa parte que você comentou ali sobre o custo do leite, mas não é só o custo, sabe? Quando você para analisar, é toda a operação, o quanto você tem liberdade quando você faz esses investimentos. Porque o ciclo do frango hoje ele gira em 40 dias. E ele é extremamente necessário vários e vários cuidados de temperatura, de ração, de vacina. Então, assim, é um cuidado muito intensivo, né? Quando você fala sobre esse investimento. Aí eu trago para a perspectiva de um cliente nosso. Ele tem uma estância do morango. Então, assim, ele planta morango. Cada estufa, ele investiu pelo menos uns R$ 150 mil. Então, assim, ele investiu R$ 150 mil e qual que é o retorno dele? Eu fiz até o comparativo com ele. Eu falei, cara, quanto que você retorna isso, efetivamente? Ah, foi tá. Chegamos num denominador comum. Ele tirava limpo uma média ali de R$ 2 a R$ 3 mil pelo investimento de 150 mil. Aí, em proporção, não ficou tanto, né? Tá, beleza. Não deu tanta diferença, né? Porque se for comparar o investimento ali, em proporção, ele fica bem próximo, né? Mas daí eu ia perguntar para ele, tá, mas quanto de tempo você investe seu? Ah, cara, é todo dia. Não posso sair, não tenho fim de semana, não dá, não acho pessoa para colocar aqui para cuidar. Se acha, não vai cuidar do jeito que eu cuido. Então, assim, o retorno acaba sendo legal, mas adianta se você é escravo do negócio, do investimento que você faz, diferente de como você mesmo falou, Bruno. Quando eu trago para um sistema de implantação de energia solar, e além de tudo, eu tenho já dentro desse custo embutido a operação e manutenção de uma empresa que vai ficar responsável por ela, então, assim, eu já estou me isentando de qualquer obrigação, eu tenho só que controlar a entrada e saída. Então,
fica muito mais simples, fica muito mais prático para você ter esses retornos. Então, quando a gente traz para essa perspectiva, você fala, cara, como você mesmo falou, cara, a gente tem que fugir dos juros e a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para nós. E como que a gente faz isso? Fazendo bons investimentos. Investimentos principalmente que não nos tiram 100% do nosso foco principal. Porque faria sentido, Bruno, se eu te oferecesse um investimento hoje que você precisaria dedicar 3 dias da sua semana, do seu horário comercial, para te dar uma rentabilidade média, você não ia fazer sentido. E quando eu falo para você, Bruno, uma vez por ano, nós vamos lá limpar. Mas todo dia a gente está monitorando ela para ver se a operação dela está ok. O investimento é tanto e o retorno vai ser 1,5% a 1,8%. Faz sentido para você? Só manda o contrato, né? Entende? Então, assim, eu vou ter um investimento inicial, um desembolso inicial. Ótimo. Só que você sabe que existe um término para pagamento desse investimento. E a partir disso, você vai ter receita. Vai aumentar, porque assim, se eu consigo tirar 6 mil reais fazendo um investimento de mais ou menos 300 mil reais, cara, é praticamente uma aposentadoria. Se você for comparar hoje o teto de aposentadoria, está 7 mil e pouquinho. Mas quem realmente consegue ter o teto? E por quantos anos você precisa trabalhar hoje para você ter esse teto? Então, quando você entra nessa perspectiva que se você faz hoje um investimento em pagamento, vamos dar um exemplo lá, em 60 vezes ali, em 5 anos. Em 5 anos, a partir do momento que você terminar de pagar em 5 anos, o que, que vai acontecer? Você vai ter mais 25 ou 30 anos de receita daquela usina. E através disso você consegue fazer o quê? Cara, a sua aposentadoria, as suas férias, poder viajar, poder fazer o que você bem entender. Porque você vai ter isso de extra no seu caixa, sendo ele financeiro PJ ou PF, né? Então, é uma perspectiva que a gente precisa considerar e um investimento que a gente precisa também considerar. O tempo que você vai investir e o retorno, né? É, trazendo para números comparativos, hoje está 3, 4 vezes melhor do que você ter imóvel alugado, que até mesmo investimento no mercado financeiro. O mercado financeiro, apesar de ele te dar a liquidez do dinheiro, mas é difícil a operação que te entrega 1,5% ao mês. É difícil. Cara, que nem você falou hoje, eu tenho vários investimentos hoje em Bitcoin, em investimentos na bolsa, em, meu Deus, fugiu, em aluguéis lá, na parte de investimentos também. Título imobiliário. Cara, isso, fundo imobiliário. Não dá um retorno. Não dá um retorno, às vezes, de 1%. Quando dá 1% ainda ali, daí pega lá um pouco de imposto. Então, assim, são investimentos. A diversificação ela é extremamente necessária, né? Então, assim, a energia solar ela entrou para quê? Você não vai deixar de comprar o terreno. Você vai comprar o terreno, você vai investir em energia solar, você vai ter receita com isso. Ah, mas eu quero um terreno para eu poder descansar, uma chácara, alguma coisa assim. Tá, tudo bem. Compra o terreno. O investimento e o espaço necessário são extremamente pequenos. Se você for comparar hoje, 1 hectare, se você comprar, é 10 mil metros. Com 10% dele, a gente consegue te dar uma receita e o resto você faz o quê? Cara, você tem 9 mil metros para você construir seu sonho. Que muitas vezes é ter um sítio, cuidar de uns porquinhos, umas galinhas, fazer uns boizinhos para fazer uns costelão no fim do ano. E assim dá sequência, né? Então você não deixa de trabalhar na sua tipo, atividade principal, mas você faz esses investimentos estratégicos pensando ali na frente para você ter esse resultado, né? Faz total sentido. Eu sou um apoiador muito forte. E quem que está nos assistindo, quem depois vai acompanhar os vídeos, gente, desanima- vamos expandir essa ideia, né? Porque a energia solar está muito recente. Além de a gente estar colaborando para a natureza, a gente também vai estar colaborando para o nosso bolso. Porque não é só para agora, Efetivamente, né? é para o futuro também. É uma forma de você economizar, é uma forma de você rentabilizar isso de forma muito rápida e um investimento muito seguro. E também, outro ponto, é um investimento que não toma tempo seu de trabalho. Exato. Isso,
isso que é muito importante. Porque, no exemplo que vocês todos moramos, se esse empreendedor for contratar alguém nessa margem que ele tem, se ele for contratar alguém, vai dar prejuízo. Começa a dar prejuízo. Ainda mais se Então, for se seguir todas as regras também ali da parte trabalhista, que é necessário que siga, não trabalhar no fim de semana ou fazer por escala e tudo mais, cara, o custo acaba aumentando muito não vai mais. dar Então, daí ele prejuízo. precisa acabar ou melhorando o preço, daí ele acaba sendo menos competitivo, então, assim, acaba se colocando numa sinuca de bico, né? Na verdade, ali não é nem empreendedor, ele é funcionário do próprio negócio, ele comprou um emprego. Exatamente. Às vezes dói a gente ouvir falar isso, mas é a realidade. Porque a gente tem, quando você coloca sua mão de obra no seu trabalho, você está colocando um emprego, né? E, normalmente, você como dono da empresa, vamos falar assim, você é o melhor funcionário, né? Você chega antes e sai depois, enfim. Mas quando você fala em investimento, é outra vibe. Investimento é renda passiva e extra, né? É teu dinheiro trabalhando para você enquanto você está lá viajando, lá em Porto Galinhas, de boa, tranquilo, e as tuas plaquinhas lá só recebendo o sol e gerando dinheiro para você. E a partir disso, você nunca mais vai reclamar de ter sol, né? Porque você vai ter o ar-condicionado, porque você tem energia solar na sua residência, no seu comércio, no seu carro. Então, assim, aonde você estiver, você vai ter o ar-condicionado. Não vai estar preocupado, porque você vai ter a energia solar, as placas solares, para economizar nessa conta de luz. E, além de tudo, você vai querer que esteja quente, porque tem sol e vai estar gerando na sua usina. Então, assim, você vai falar, cara, esse sol tá top, né? Ou não, tá muito quente. Não, tá top, tá, tô tendo uma receitinha legal. Ó, aqui, ó, meu monitoramento. Então, ó, isso aqui, ó, já me rendeu tanto hoje. Então, assim, você começa a mudar a perspectiva. Através de um bom conhecimento e de bons investimentos, você vira esse jogo, né? A gente passa a virar o mestre do dinheiro para que a gente consiga realmente atrair mais. Faz um investimento numa placa solar, compra outro terreno, vai fazendo investimentos em diversos para que você consiga ter essa renda passiva e não se preocupar mais nesse processo de eu preciso trabalhar para pagar as contas do mês e acabou o dinheiro. Então a gente começa a inverter o jogo com esses tipos de investimentos, né? Perfeito. Andrei, estamos completando essa uma hora, passamos um pouquinho já. Prazer imenso ter você aqui. Cara, o mestre dos magos das energias solar. Logo, logo, já tô aguardando chegar minhas plaquinhas, viu? Opa, Tô aguardando. Andrei, muito obrigado. Prazer imenso. Teu conteúdo riquíssimo e com certeza vai seguir contribuindo para a galera aí na web. Vamos disponibilizar lá toda a gravação no YouTube, vamos disponibilizar os recortes, para que a galera gere essa consciência que a energia solar ela vem não somente como uma forma de economizar, mas uma forma de você rentabilizar dentro da sua empresa, dentro da sua casa, uma forma diferente de investimento. Você sair um pouco daquela zona de conforto de só comprar imóvel para alugar ou comprar terra para arrendar. Você pode compra terra e rentabiliza ela mais ainda. Coloca a placa solar em cima. exato. Tem uma entrega aí de 1,8% ao mês, né? Não ficar dependendo se choveu, se não choveu, se o sol já produziu, não produziu, se o arrendatário vai te pagar ou não a renda. Colocou suas placas, gerou tua energia solar, vendeu para concessionária, né? Falar assim, Isso. concessionária. Porque onde você estiver pode não ser Copel. Tá feito o negócio. Tá feito o Gerou negócio. energia, fez a injeção, a empresa vai fazer o pagamento para você. Então vai dar ali uns 5 dias ali para realizar esse pagamento e está feito o investimento e é só aguardar o retorno, né? Então é muito viável. Isso aí. Valeu, Andrei. Forte Bruno, abraço. Fique com Deus. Até a próxima. obrigado pelo tempo, obrigado pela disponibilidade aí, agradeço muito o espaço e vamos lá. Precisando aí de mais informações, a gente fica à disposição aí para novos, se surgirem novos produtos, a gente fica sempre à disposição para estar trazendo essas novidades para vocês aí. Obrigado, Andrei. Valeu, abraço. Até mais. Tchau, tchau.